Você fez uma afirmação, uma insinuação até grave. Está sendo feita uma ligação telefônica. Eu queria ouvir uma pessoa. Eu estou falando. Eu pedi a ligação está sendo feita. E, enquanto isso, por gentileza, vamos voltar ao que a gente estava conversando. Antes você até reclamou que não conseguiu falar tudo o que queria. Portanto, seus 3 minutos. Eu queria só dizer aqui a respeito do banquete do Corinthians, que eu apresentei, fui contratado, profissional que sou. Eu apresento muitos eventos e trabalho com o Edgar Soares já há muitos anos, inclusive no setor imobiliário. Eu trabalho muito tempo com ele. E ele me convidou para cinco realizações em relação ao banquete do time do Corinthians, ou a promoção do Alib, esse negócio todo. Ele me pediu para que eu gravasse o que meu amigo Orlando Duarte gravou aqui na Gazeta, nada contra o Orlando, mas eu não aceitei. Ele pediu para que eu gravasse o que o Boris Casoy gravou, também não aceitei. Pediu para que eu gravasse os spots de rádio, eu também não aceitei. E pediu para que eu autorizasse a campanha de rádio e televisão, também não aceitei. Só dei um aval cadastral para ele, porque a empresa dele não tinha cadastro na Rádio Globo de São Paulo, onde ele veiculou o programa também, porque ele estava lá em Taubaté, a mídia dele estava autorizada, Edgar Soares eu conheço há muito tempo. Eu queria só dizer a respeito disso, porque o que de mais grave realmente o Avalone falou a meu respeito aqui, foi essa insinuação de que teria havido corrupção. Porque Goebbels, quanto mais você fala, olha, não houve corrupção, não estou dizendo que não houve corrupção, estou dizendo que não houve corrupção, então não fala, se não há, não diz. Ele está dizendo que não foi convidado para apresentar o banquete. Ele não foi convidado, eu fui convidado porque eu faço muito isso, procuro fazer bem, profissionalmente, e que apareça um só corintiano que esteve no Buffet Torres que tenha alterado o seu eventual voto na eleição do Corinthians em função da minha apresentação. Pode até parecer que o nosso simpático Wagner, que estava lá pela TV Gazeta, que pode dar o depoimento dele. Então, fundamentalmente, isso que eu queria dizer. E voltando a respeito dessa denúncia do Eurico Miranda, eu reitero, eu dou 0 para o Eurico Miranda, eu dou 10 para o Januário de Oliveira. O Eurico Miranda é uma figura tétrica. E quando eu disse que eu publiquei essa nota no Diário Popular em função do que teria dito o Eurico Miranda, pelo que o meu repórter, meu amigo me falou, Luiz Carlos Quartarolo, devido a denúncias financeiras, porque realmente a gente tem muita denúncia de picaretagem aqui e ali, jamais por aspecto sexual. Que eu não tenho nada contra ninguém, cada um faz o que quer. Eu não entendi a indignação do Avalone em relação a esse negócio também, na fita, porque em absoluto eu não falei nada. Eu não tenho nada com isso. A pessoa que está lendo isso, se quer achar realmente pelo em ovo, acha. Entendeu? Agora, quando eu pedi a ligação, que infelizmente nós não estamos conseguindo, apenas para que haja um referencial, falar do que eu falei. Eu quero que essa pessoa fale, mas infelizmente não estamos conseguindo a ligação, a não ser que já tenha sido conseguida. Não, ainda não. Se assim for conseguido, pode passar passada para mim. Bem, queria dizer... Valone, 3 minutos. 3 minutos. Queria dizer, reiterando, que quando, no meu tipo de conhecimento, quando se diz não, se eu digo, o Márcio Bernardes não usa bigode, é porque ele não usa bigode. Se eu digo que ele usa, porque ele usa, o não tem um significado, ele usa bigode, você usa bigode. Mas não usa bigode. Quando eu digo que não é corrupção, eu quero dizer que não é corrupção. E já reitero, não o faria, uma que eu nem tenho jeito, mas não estava reivindicando para mim. Falei que não faria naquela circunstância, porque o banquete teve sintomas de conotação política. Nem falei que era antiético e muito menos corrupção. Seria por zelo, o zelo que eu tive ao pagar a conta e pegar a nota fiscal para o seu Alberto do Alib, e sem nenhuma outra conotação. E para o seu Edgar Soares, que por justiça ficou só no aperitivo, não almoçou. E já não almoçou, né, almoçou? Tá bom, almoço, Gil? O meu bolso, R$112 do Dom Fabrício, certo? Agora, voltando ao assunto, eu não disse que a Jovem Pan não tem audiência. Eu apenas dei os números do Ibope. No passado, e nós temos os números do Ibope, disse que a Jovem Pan, numa comparação com a Bandeirantes e com a Globo, tinha 0,13 contra 0,32 da Bandeirantes e contra 0,70 e pouco da Globo, quer dizer, tinha muito menos audiência. Respeito muito a Jovem Pan, se bem que eu acho que qualidade, quantidade também pode significar qualidade. Ou será que, na opinião do senhor Milton Neves, qualidade significa dinheiro? Interrogação. E como não tenho ouvido realmente a Jovem Pan, eu tenho lido o Diário Popular, que leio e respeito, tenho colhido deslizes que muito me chateiam sobre o Milton Neves. Por exemplo, nesse tópico ele foi no mínimo ingrato, um mestre Fernando Vieira. Domingo, 27 de julho de 1997. Eis o que diz, ou que escreve, o senhor Milton Neves na coluna Seco para Você. Um minuto, Avalone.
Galvão Bueno e Jorge Cajuru não vão conseguir arrendar aquela rádio AM tão promissora e tão bem lançada aqui em São Paulo. É que a Avenida Paulista deverá ter mais uma emissora religiosa. O prefixo da rádio em questão termina com o número 40, é a Trianon. Mas tomara que não termine em 0 o seu bonito projeto de vida. Que os pastores eletrônicos tenham vida curta lá na região do Parque Trianon. Já não bastava a Rádio Gazeta, interrogação. Chequei a informação na Trianon e seus dirigentes disseram que é mentira do senhor Milton Neves. Primeiro que a notícia não diz claramente que a Rádio Trianon iria passar, que poderia passar. Eu falei com um diretor que tinha minuta da rádio, do arrendamento da Rádio Trianon para um grupo evangélico. E eu lamentei profundamente, porque a Gazeta AM foi arrendada. E nós que defendemos o esporte e também o jornalismo, não podemos fechar portas. E essa porta estava sendo fechada. Fechou-se a Gazeta, apesar que o Sérgio Felipe me falou que ela vai voltar. E a Trianon, pela informação que a pessoa me deu, e eu tenho a minha fonte, um diretor, uma pessoa importante que tem acesso aos grupos que comandam a emissora, que poderia acontecer isso. E eu, ao publicar a notícia, tive a satisfação de saber que o arrendamento foi abortado, devido à repercussão da notícia. E entre o Fernando Luiz Vieira de Mello e o seu filho, o Antônio Dafiol, esse pessoal com os quais eu trabalhei mais de 20 anos, eles ficando sentidos comigo, mas a rádio continuando fazendo jornalismo e esporte, eu prefiro que isso aconteça do que a rádio realmente virar rádio evangélica e eles aplaudirem a informação. A informação foi dada no sentido de realmente ajudar para que isso não acontecesse. Porque ninguém admira Fernando Luiz Vieira de Mello mais do que eu. Outro dia, na Assembleia Legislativa de São Paulo, recebi lá o título de O Imortal do Rádio e ao lado de outras 30 personalidades. E ele, Fernando, foi a pessoa mais citada. E a coluna, o senhor não está com a coluna aí, quando eu fiz a homenagem ao Fernando. Eu devo a minha carreira ao Fernando Vieira de Mello, que é o meu pai profissional, ao lado do próprio Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Não queira, pelo meu tom de voz educado, não grite, querendo passar para o telespectador algo que realmente não é verdade. Você não vai me conseguir colocar contra Fernando Vieira de Mello nunca. Eu admiro demais esse homem, uma figura importante demais na história do rádio brasileiro. Como gosto demais do João Carlos de Gênio, onde estudei nesse prédio aqui, inclusive quando não havia condição financeira, ele me dava a bolsa, inclusive deu para filhos meus. Eu admiro demais o João Carlos de Gênio e o Fernando Luiz Vieira de Mello. Você não vai me conseguir colocar nunca contra o pessoal da Rádio Trianon. A minha informação, ela ajudou a abortar o negócio pela informação que eu tenho, que me foi passada também pelo Jorge Cajuru, que trabalhava num sistema de arrendamento parcial com a Rádio Trianon. O que eu desejo à Trianon é o mesmo que eu desejo para a própria Rádio Jovem Pan, que é um dos veículos onde eu trabalho. Então isso não é verdade, isso não é verdade. A minha notícia visava ajudar a Rádio Trianon, jamais prejudicá-la. Bem, é minha vez, né, Marinho? É sua vez agora. Mas eu vou chamar comerciais e vou ocupar a minha vez, porque eu tenho um recado de Sérgio Felipe dos Santos, mostrando mais uma omissão ao informar do jornalista Milton Neves. E um jornalista não deve nunca, jamais, omitir uma informação importante. Após os nossos comerciais.